Tá aparecendo, né? Perfeito. Tá. Ok. Boa noite a todos, me chamo Gabriel, vou apresentar a aula de pseudartroses, né? Começando pelo básico, que para a gente entender a formação de pseudartrose, a gente tem que entender o que acontece com o osso após a fratura, né? A parte fisiológica mesmo. Que ela é dividida em 4 partes, após um evento de trauma no osso, que há uma descontinuidade do mesmo. O primeiro momento seria essa fase de hematoma, ela tem normalmente 48 a 72 horas, ela vai ter uma duração. O segundo seria a formação do calo ósseo primário, que seria o também chamado de calo mole, em que ele é mais formado por tecido fibroso, cartilagem. Ele apresenta uma certa estabilidade ao osso, só que ele é não é tão rígido quanto a sua evolução. O terceiro seria a formação calo-ósseo já secundário, também chamado de calo duro. Em torno de 4 semanas ele já começa a sua formação. E o estágio final seria a remodelação óssea completa, né, que pode perdurar alguns meses até finalizar esse processo. Conceitualizando, né, o que vem a ser uma pseudartrose. Pseudartrose, ela nada mais é quando ocorre quando uma fratura deixa de consolidar no tempo esperado e parece que a consolidação ela não vai vir ocorrer se não houver uma intervenção do médico ortopedista naquela fratura. Outro ponto interessante é que a gente tem que saber diferenciar uma pseudartrose de um retardo da consolidação. A pseudartrose ela precisa de uma intervenção, enquanto o retardo da consolidação ela é um processo mais fisiológico, né, que já seria naquelas 4 etapas em que está ocorrendo a consolidação, ela não está completa, porém o osso em si ele ainda tem um potencial biológico, potencial de consolidação do mesmo, sem necessidade de uma intervenção cirúrgica. Para consolidar, ou para ter em mente quando é que um paciente ele vai ser uma pseudartrose, quando é que ele vai ser um retardo de consolidação ou apenas uma consolidação fisiológica no tempo esperado. Existe duas modalidades de interpretação para você dizer que é uma pseudartrose. O principal é em que não há uma consolidação no período de 3 a 9 meses. Porém, muitos 6, né? 6 a 9 meses. 6 a 9 meses, obrigado. Porém, quando se fala nesse período relativamente longo, você tem que ter em consideração o momento da fratura, quando ocorreu o acidente causal da fratura óssea. E muitas vezes o paciente ele vai chegar para você em um segundo momento. E essa data pode ser perdida e se torna algo mais não fidedigno. Então, para isso, existe uma outra classificação da pseudartrose, que é quando não há sinais de consolidação numa radiografia simples, por pelo menos 3 meses. Ou seja, você, mesmo que seja um paciente que chegou depois, em um segundo momento para o cirurgião, ele pode fazer uma radiografia e como esse processo de consolidação, mesmo ele sendo retardado ou em um processo de uma pseudartrose, ele não para de ser formado, né, de ter a osteossíntese. Então, você como médico, você como ortopedista, pode tomar uma radiografia no primeiro momento e fazer uma espera de até 3 meses, tomar uma segunda radiografia e, notoriamente, vai ter uma mudança. E se essa mudança não estiver ocorrendo, você vai suspeitar de uma pseudartrose. Os Isso. Então, para acompanhar a fratura, geralmente a gente vai acompanhando mensalmente com radiografias, né? Então, você pode suspeitar de uma radiografia quando, de repente, ela parou de evoluir, né? Não está formando calo, não tá preenchendo aquele espaço entre o osso, né? Você tira uma radiografia, como ele falou, 3 meses e continua no mesmo. Então, é um sinal de que a coisa não vai evoluir, né? Vamos lá. Isso, exatamente. Os pré-requisitos para que ocorra uma formação óssea perfeita, né, sem ocorrência de uma pseudartrose, são os 4 principais pontos, que seriam uma estabilidade dessa fratura, uma fratura bem estável, em que ela não ocorra os micromovimentos, né, vai reduzir a chance.
um osso bem vascularizado. Essa é só um comentário. Essa estabilidade não precisa ser absoluta, mas ela tem que ser o suficiente para não romper o calo que está se formando, tá? Porque tem até teorias que diz que um pouquinho de movimento, micromovimentos, eles são benéficos e tal. Mas, assim, é uma estabilidade suficiente para não romper as estruturas que estão sendo formando, né? Tanto é que a gente tem a consolidação, a gente pode fazer com estabilização absoluta ou estabilidade relativa. A gente pode fazer, isso, permite essa movimentação. Mas se essa instabilidade for muito grande, aí não vai consolidar, aí, né? Tem que ser, ele aceita até um limite. Uhum. Vamos lá. Isso, exatamente. Até na avaliação, levando em consideração a fisiologia que eu mostrei, o calo mole, ele pode vir a apresentar uma certa estabilidade, porém, ainda assim é um plano frágil. Então, se o paciente não possui uma estabilidade mais firme dessa fratura, pode vir a ter uma fratura em cima da lesão. Uma boa vascularização, tanto periosteal quanto endosteal, são cruciais para ter essa neoformação óssea. A ausência de infecção ou pontos de necrose e uma aproximação das margens, né? Como o Diego chegou a comentar na aula passada, em torno de 0,3 centímetros é uma distância máxima para você ter uma formação óssea, mesmo sem ter o contato, mas tem que ter uma aproximação considerável, né? Isso, quanto mais próximo, né, um osso do outro, melhor para consolidar. Tá o ideal está sempre em contato. Entenderam esses fatores aí, porque uma falta de um desses fatores aí é que vai dar pseudoartrose, certo? Então é sempre assim, uma dessas coisas vai estar faltando e a fratura não vai consolidar. Vamos lá. Perfeito. Para que ocorra uma pseudoartrose, além dos fatores do osso em si, ou do local fraturado em si, também tem fatores do paciente como um todo, como a idade do paciente. Geralmente, mais idosos têm maior propensão a ocorrer uma pseudoartrose, enquanto pacientes mais jovens, por sua capacidade de neoformar, de regeneração, tem uma epidemiologia muito menor. Gênero, em questão de sexo masculino e feminino, sexo feminino, se não me engano, ele tem uma predileção à pseudoartrose. O estado nutricional do paciente, a qualidade óssea, transtornos endócrinos, metabólicos, o fumo, a energia do acidente em si, a localização e o padrão da fratura, lesões associadas, exposição à radiação e medicamentos que o paciente usa, como, por exemplo, o AINES em si. A AINES, mesmo sendo uma medicação muito, muito prescrita para os pacientes ortopédicos, ela acaba tendo acaba sendo muito criticada em si, porque para ter todo o processo fisiológico do início, precisa ter uma inflamação. E se você inibe essa inflamação por questão de evitar a dor do paciente, pode acabar atrapalhando e gerando uma pseudoartrose. Uma irrigação vascular presente é um dos principais fatores. Isso. Então, só para acrescentar. Então, essas coisas todas vocês entenderam, né? Idade, gênero, não sei até que ponto, mas estado nutricional, né? Não vai ter os nutrientes necessários para consolidar, o cálcio, qualidade óssea, um osso muito osteoporótico, pode não consolidar bem, a endocrinologia, então tudo isso é importante. Fumo, né? O fumo é um fator que causa isquemia óssea, né? Tem obstrução de vasos, então é uma coisa assim. Agora, como é que, me explique como é que a energia do trauma pode influenciar a consolidação da fratura? A energia do trauma é que justamente após o impacto do paciente, pode ter sido por um acidente de moto, por exemplo, que a gente vê muito, pode acabar lesando partes moles e lesando também a irrigação periosteal e degradando a parte endosteal. Então, se for uma lesão de grande energia, ela vai
vai gerar esse desgaste, essa... Isso, então vai desvascularizar mais o osso e dificultar a regeneração, né? Então, uma fratura mais de baixa energia tem uma possibilidade de... E por que a localização no osso e padrão? Você vai explicar mais depois, não? Ou é a localização? Vou Você vai... aqui em cima. Eu deixei poucos slides para a gente ir debatendo. Então pronto. Então vamos lá. Pronto, com relação vascular, tal. Certo. Com relação à localização, é que há alguns locais ósseos, algumas regiões ósseas que elas, por questão de anatomia da sua irrigação vascular, ela apresenta pontos mais limitados, ou pode ocorrer também uma interrupção dessa irrigação por questão da própria fratura, como, por exemplo, o colo do talos, a junção metafisária, diafisária proximal do primeiro metatarsal, colo do fêmur, colo do escafoide, são exemplos de locais, são locais anatômicos que elas vão apresentar um padrão de irrigação um pouco mais sujeito a qualquer tipo de interferência, pela própria energia, pela própria padrão de fratura que possa vir a ocorrer. Pronto. Então isso é importante. Vamos lá. Certo. Em questão do fumo, como o doutor bem falou, ele pode causar muita necrose, tanto pela lesão microvascular, geralmente em questão de porcentagem, para a gente ter uma noção, o fumo ele pode vir a causar, ele tem relação com até 81% das pseudoartroses, a diabetes com 59% e outras vasculopatias com até 53%. Então são pontos que a gente tem que levar em consideração no paciente como um todo, não apenas a fratura. Vamos lá. Outro ponto importante é o que o Dr. Alex até falou, Diego chegou a comentar também na aula passada, é a corrida entre o fixador e a consolidação, né? Que enquanto a consolidação está acontecendo, o fixador ele tem um prazo de validade, muitas vezes. Então, é sempre uma corrida. A ideia é sempre colocar um fixador que ele consiga vencer essa corrida da consolidação. Por quê? Tem alguns achados, eu até me arrependi de não ter tirado foto na última vez que eu estava no ambulatório, que alguns pontos numa radiografia devem ser levados em consideração quando o paciente pode estar evoluindo com uma pseudoartrose, em que, por exemplo, esclerose óssea, acho que tem uma imagem que mostra um pouco mais. Então, esse ponto que eu falei é o seguinte, então, todo dispositivo que você bota para fixar a fratura, como ele falou, tem um prazo de validade. Quanto mais tecnicamente correto você colocar, maior esse prazo, né? Então, vai ter a corrida entre a estabilidade fornecida pela aquela método de fixação e a consolidação. Então, se a consolidação for demorar muito e a síntese não durar esse tempo todo, então a síntese vai acabar se fraturando, soltando alguma coisa, e a fratura não vai consolidar porque perdeu a estabilidade. Não vai consolidar mais. Então, toda vez que você vê que soltou o parafuso, soltou a osteossíntese, não está no lugar que foi colocada, né? Você tem que sempre comparar, aí você sabe que é uma pseudoartrose, porque a síntese soltou, é porque o osso não consolidou enquanto ela estava fixando o osso, né? Então não vai consolidar mais, certo? Então é uma coisa que você tem que prestar atenção, por isso que a gente insiste em sempre botar os pinos de maneira correta, botar a placa, botar tudo com a técnica adequada para que ele dure mais tempo, tá certo? Entenderam isso? Vamos lá. Perfeito. Outro ponto, que foi um artigo que me chamou um pouco a atenção, enquanto eu estava conversando com o Dr. Alex, chegou a comentar que já sobre casos de pseudoartrose relacionada à tuberculose, que foi no ambulatório que o senhor tinha lá na USP. Então, fui atrás, vi um artigo de um caso um pouco mais raro de uma criança de 6 anos, sexo feminino, que após um acidente em fêmur distal do lado direito, não teve essa lesão e ela não consolidava.
não consolidava e a criança começou a evoluir com outros sinais clínicos sugestivos, na verdade não sugestivos, inespecíficos. E após foi realizada uma intervenção que teve um debridamento e retirou o material para análise e foi constatado um caso de tuberculose ósseo. É um pouco raro, né, em torno de 1 a 3%, mas que Isso é raro hoje em dia, né? O que eu estava falando a você é que os hospitais ortopédicos no mundo todo, eles foram construídos, os ortopédicos infantis, né? Por conta de duas patologias que era comum na infância no início do século, que era a tuberculose e a poliomielite, né? Então, esses hospitais eram para tratar isso. Então, era comum. Hoje não é mais, né? Nenhuma dessas patologias. Então, mas enfim, infecção pode atrasar a consolidação, né? Porque o osso, a bactéria está destruindo, calo, tudo aí que está se formando, né? Então, dá para entender isso. Qualquer infecção pode atrasar a consolidação, resultar numa pseudartrose, certo? Que vê muito no nosso meio, né? Infecção também. Vamos lá. Então, isso aí é uma coisa rara, né? Vamos lá. É interessante falar que, com relação a essa infecção, ela pode, a fratura ela pode sim se consolidar diante de uma infecção, porém ela é extremamente retardada e ela tem uma alta chance de evoluir para uma osteomielite, por exemplo, fragmentos ósseos que digitalizados podem evoluir para um sequestro ósseo e tudo que a gente falou sobre a parte da osteomielite. Isso, a osteomielite em si pode desvascularizar o osso, destruir a vascularização óssea, né? Então, tudo isso contribui. Então, é importante também você sempre atentar quando um caso evolui para osteomielite, será que não houve uma infecção, entendeu, que está contribuindo para isso? Então, você tem que tomar cuidado, pode ser. Então, faz exames laboratoriais, etc., porque para saber se está com infecção, né? Porque o paciente foi operado, foi colocado alguma síntese metálica, então pode estar com infecção e às vezes a infecção é bem latente, às vezes não é muito virulenta, então fica ali, né? Às vezes até não sai pus, não sai nada, não dá sintoma sistêmico e tem uma infecção. Então sempre atentar para a possibilidade de uma infecção, estudar bem o raio-x, ver se tem alguns sinais de que o osso esteja infectado, né? Certo? Vamos lá, vamos adiante. Vamos agora para as classificações, né? Existem muitas classificações, mas uma imagem para a gente poder esquematizar um pouco seria separar entre as pseudartroses vascularizadas e as não vascularizadas. Nas vascularizadas, elas têm a hipertrófica e a oligotrófica, que são essas duas. Deixa eu ver se aparece o mouse. Pronto. A hipertrófica, em que ela forma um calo ósseo bem mais expressivo, por assim dizer, porém ela não deixa de ser uma regeneração óssea vital, viável, bem vascularizada. Uma oligotrófica, que é bem semelhante, e entre as duas tem a atrófica, em que ela forma como se fosse um início de uma neoformação, né, de uma correção óssea, porém ela não é viável, ela acaba que muitas vezes precisa de uma abordagem. E as não vitais, que seriam em que há um fragmento ósseo não vascularizado, em que ele pode evoluir com uma necrose, e os pontos de defeito ósseo, em que não ocorre a aproximação das margens, como são dos critérios falados anteriormente. Então, por que essa classificação é uma classificação antiga, mas é bem interessante para entender a pseudartrose, e ela é muito útil também para o tratamento, né, para tratar. Então, o que faltou aí nessa pseudartrose vascularizada? Seja ela em pata de elefante, você vê que na pata de elefante o organismo tenta botar calo aí, ósseo, vai botando calo, vai jogando calo ósseo, mas ela não consolida. E a outra, ela também há uma reação formando calo, não tão grande, mas formando calo, e ela não consolidou. O que você acha que foi o problema aí dessas pseudartroses vascularizadas? O que faltou para ela consolidar? Bom, para uma pseudartrose hipertrófica, o grande detalhe dela não é justamente o potencial biológico do paciente, já que isso está preservado.
o detalhe seria uma boa estabilização da fratura. Já que Isso. não está bem estabilizado, o corpo ele tenta criar essa estabilidade, gerando um calo ósseo exacerbado. Isso. Então, se ele está formando um calo ósseo, é porque tem uma vascularização boa, está chegando as células e tudo, né? Então, não foi o problema da vascularização. O problema foi que não foi estabilizado adequadamente, ou foi botado uma osteossíntese inadequada, ou soltou, alguma coisa aconteceu que não deixou a fratura consolidar. Então, você sabe pontualmente qual foi o problema, né? E já nas outras... Na oligotrófica, ela acaba no meio termo entre a... eu diria que a trófica também ela está com uma vascularização deficiente, né? Porque está atrofiado as pontas, né? As pontas estão mais finas do que o normal, do que o resto do osso. Então, geralmente tem um problema vascular, né? Ali tem um pedaço do osso avascular e sempre que tem um defeito, aí já considera uma pseudoartrose, qualquer tempo que esteja, porque você sabe que ela não vai consolidar, não tem como consolidar, você tem que intervir. Então, já automaticamente passa a ser uma pseudoartrose, tá certo? Vamos lá. Todo mundo entendeu essa tabela? É muito importante até para você olhar nos raios-x e dizer que tipo é, entendeu? Vamos lá. Aqui um textinho justamente para explicar isso que foi que uma atrófica indica uma resposta de consolidação já insatisfatória, com baixa quantidade ou ausência de células osteogênicas, ou seja, está formando, só que tem um potencial biológico baixo, muitas vezes não tem uma boa estabilização. Na hipertrófica, ela tem um bom potencial biológico, ou seja, o paciente ele está bem, o osso tem uma boa vascularização, só que não está bem estabilizado. A ligotrófica, ela fica meio no meio entre uma hipertrófica e uma atrófica, porém ela ainda é considerada uma insuficiente para a cicatrização completa. E também tem um diferencial, que é a pseudoartrose sinovial, que ela é uma pseudoartrose que ela também é viável, né? Nessa tabelinha anterior, ela ficaria mais entre a vital, porém, ela não apresenta uma boa estabilidade também. Ela acaba formando o que seria uma verdadeira pseudocápsula sinovial, que também apresenta um líquido, o líquido sinovial, porém de maneira parecida com uma articulação. E ela acaba sendo um pouco mais diferenciada nisso, mas em questão de tratamento, que a gente fala mais para frente, ela se assemelha mais com uma atrófica, já que não é a intenção de ter, por exemplo, na diáfise de tíbia, uma pseudoartrose sinovial no meio, né? Umas imagens para a gente poder ilustrar um pouco mais isso e mais reais. Essa primeira imagem seria uma pseudoartrose hipertrófica. O que auxilia muito nessa imagem é que todas são do mesmo, da diáfise do húmero, né? A primeira seria de uma hipertrófica, a gente pode ver esse calócito mais exacerbado sendo formado aqui. A segunda de uma oligotrófica, então ela começa a formar, as imagens não estão muito boas, já que é retirado do livro, mas começa a formar, só que não é tão expressivo como essa. E na terceira imagem já seria uma atrófica, em que apresenta um grande desvio aqui, provavelmente com uma fratura já bem postergada em questão de tratamento de redução, em que a partir daqui você não vai ter uma consideração de nada, né? E já é uma fratura mais expressiva. Em que para ambas foram realizados tratamentos com colocação de placa, exato, placa nesses dois, para fazer uma consolidação. Aqui uma imagem de uma pseudoartrose, mas aqui a gente pode ver que já se vê pela radiografia um potencial biológico já mais significativo. Pontos de esclerose, aqui vendo o calo ósseo sendo formado para essa espícula, e a própria, acredito que seja a fíbula, já neoformar aqui. Isso. A fíbula está consolidada aí? Não. Isso, provavelmente está.
ela tem um calo ósseo, tá vendo? De um lado a outro, que está comunicando ali, tá vendo? E pegando as margens, você vê que tem uma linha de radiointensidade. Tem Então, indica que linha tem você tem trave isso, óssea já. Então, é consolidação. passando de um lado para o outro. Agora, então, um aspecto importante. Então, essa pseudoartrose aí, Rui, como é que você classificaria ela? Então, ela ia estar entre a pata de cavalo e elefante, mas eu iria de pata de cavalo porque a parte mais distal não está grande que nem a parte proximal, né? Hipertrófica, né? Hipertrófica, Não sei sim. se pata de Hipertrófica. cavalo, de elefante, mas assim, então o que é que você acha que foi o problema aí dessa que não consolidou? A estabilidade. A estabilidade, isso. Então, um dos sinais que está evoluindo para a pseudartrose, viu, minha gente, é quando você começa a ver essa esclerose no final, como ele falou, e a interrupção do canal medular. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer no tratamento da pseudartrose é abrir o canal do medular para as células chegarem, né, no local, as células osteogênicas. Então, ela bloqueia ali, com essa esclerose óssea, fica uma área que não vai ter mais reação óssea. As células não vão chegar mais lá, porque o canal foi bloqueado. Tá vendo aí, ó? A parte de cima, você vê que houve um bloqueio no canal medular. Então, já é um sinal. Quando tem essa esclerose óssea, você vê um espaço radiolucente entre a formação óssea, entre os dois ossos, e vê essa esclerose grande, você já sabe que é um caso que não vai evoluir bem, né? Que não vai consolidar mais, né? Aí você acompanha mais um pouco, tal, mas você vê que já não tem. E essa outra aí, o que você acha, Micaela? A da direita, né? Essa aqui. Eu achei hipertrófica também. Isso, ó, hipertrófica. Novamente, qual foi a causa? Também, pela falta de estabilidade. Isso. E quais são os sinais aí você acha que está evoluindo para a pseudartrose, que não vai consolidar mais? Acho que principalmente a distância, né? Isso, tem uma distânciazinha, isso. E o canal medular tá aberto, tem esclerose na ponta. Tá fechado, né? Nas Isso, extremidades. tá fechado, tá o canal medular. Então, não deve consolidar mais, né? Entenderam? Então, esgotou aí. O organismo fica tentando, aí tem uma hora que ele desiste. E pronto. Vamos lá. Bom, aqui seria mais uma imagem para poder exemplificar um pouco mais o que seria uma hipertrófica, oligotrófica e uma atrófica. Então, tem mais vascularização, né? Quanto mais vascularização, mais calo vai produzir, tá certo? Então, isso aí, vamos lá. Bom, vamos para o diagnóstico. Como é que a gente vai fechar o diagnóstico de um paciente com uma pseudoartrose? Primeiro, levando em consideração o que foi falado anteriormente, né, que seria de 6 a 9 meses, a partir do evento traumático, ou uma avaliação seguida de 3 meses do acompanhamento radiológico, né, de uma evolução radiológica. Isso. Se você não quiser esperar esse tempo todo, você pode esperar fazer essa comparação, né, mensal e ver se está tendo uma evolução, tá certo? Você não precisa esperar 6 meses, 9 meses. Você pode usar esse critério de como ela tá evoluindo, né? Vamos lá, o que mais? Exato. Começando pelo básico, né, que seria coletar a história clínica, saber o que aconteceu com o paciente para ter ocorrido essa lesão, né, se foi, e a partir daí a gente consegue ter uma ideia, se foi de alta energia, de baixa energia, o quão intenso foi esse acidente, saber os outros critérios do próprio paciente, né, se ele tem alguma outra patologia de base, se ele passou por alguma outra intervenção, se foi realizado algum outro procedimento para essa fratura antes de chegar até nós. E as medicações que ele usa, se ele usa AINES de maneira crônica, como é que ele está fazendo. Realizar o exame físico do próprio paciente, e dentro do exame físico avaliar os sinais e sintomas
que seriam mais características de uma pseudartrose, né? Que seria uma combinação entre dor, aumento da sensibilidade e uma mobilidade no local fraturado. Então, você pode fazer teste de estresse no ponto fraturado para ver se tem alguma mobilidade. Isso entraria no critério do exame físico. A partir disso, pode vir de exames laboratoriais. E ver sinais de infecção também, né? Ver se está quente, se tem história de drenagem. Então, sempre prestar atenção, porque lembra que é um dos fatores que esse paciente for operado, pode estar com uma infecção latente aí. Então, sempre ficar de olho nisso aí, né? Ver VHS, fazer uma avaliação laboratorial, interessante, né? Ele vai falar aí depois. Ah, tá aí. Vamos lá. Você está esperto, você tá... Vamos lá. Seguido da história clínica, o exame físico, podemos passar por exames complementares. Exames laboratoriais podem ser pedidos para avaliação do paciente, só que, se tratando mais da ortopedia em si, é mais para avaliar os sinais de infecções. Como o professor falou, né, PCR, para avaliar a evolução do processo inflamatório que esteja ocorrendo, mas pode ser também depois da cirurgia também. E outros achados que podem ser uma infecção por vezes sistêmica, se ele avaliar também os outros critérios do paciente, se ele tem disfunções metabólicas e tudo, já fazer referenciar ele para um médico que possa fazer esse acompanhamento. Outros exames complementares seria a radiografia, que é o que a gente mais está acostumado a ver e avaliar nos ambulatórios, com o Dr. Alex também, e em outros ambulatórios de ortopedia, já que seria a radiografia simples, é um método, como acabei falando, né? Um método simples, barato e rápido de fazer. Para quem já foi na urgência de ortopedia do uso, nenhum paciente é atendido sem uma radiografia, né? Então, chega sem a radiografia, já manda, vai fazer a radiografia direto. E nessa radiografia, um ponto interessante de se avaliar, além daquela corrida que foi falada, né, da corrida do fixador com a consolidação óssea, o fixador ele já está perdendo a sua eficácia, também avaliar o quão consolidado está essa fratura, como está ocorrendo esse calo de união ao longo da fratura. Outra coisa importante, viu, minha gente, é você, quando estiver avaliando, ver se tem o calo e ver se tem sinal de soltura do material de síntese, tá certo? Ver se esse material... Porque se ele tiver sinais de soltura de material de síntese, quer dizer que ele não consolidou, tá certo? Porque o material assim não vai soltar se a fratura estiver consolidada. Todo mundo entendeu isso? Porque se ela consolidou, não vai ter mais estresse no material de síntese. Então, ele não vai soltar mais, não vai ser reabsorvido, porque ele está... entendeu? Enquanto a fratura não está consolidada, está tendo estresse mecânico no material de síntese. Não é isso? Porque ele é a única coisa que está segurando os dois ossos no lugar. Mas quando a fratura consolida, para. Então, se ele não soltou antes, ele não vai soltar depois que a fratura consolida, tá certo? Entenderam? Mas se ele se soltar, quer dizer que a fratura não vai consolidar. É uma pseudartrose. Então, quais são os sinais de que o material soltou? Diga aí, que vocês têm que olhar bem. Se tem movimentação do parafuso, por exemplo, se ele não está... Na radiografia, ele vai aparecer pontos mais hipodensos ao redor do... Isso, tem áreas escuras em torno do parafuso, quer dizer que ele não está mais com aquela pega do parafuso no osso, tá certo? Quando começa a ter absorção em torno do parafuso. O que mais? O afastamento das bordas? Isso, pode estar afastado da borda, você pode ver de um raio-x para outro que movimentou alguma coisa na fratura, está diferente. Isso. O que mais? Como o Marcos falou aí, quebra do material de síntese, você pode ter uma quebra, exatamente. O estresse fica na placa, então a placa se quebrar, um parafuso se quebrar, ou a placa se quebrar. O que mais? A própria folga mesmo, dá para perceber. Isso. Soltar, isso. Então, ficar atento para isso, entendeu? Para se esse material está fixando ou não, tá certo? A fratura. Se tiver solto, não presta mais para nada. Tem que tirar. E aí?
Com relação à radiografia, ainda outro ponto importante é avaliar a continuidade das corticais, né, que seria a consolidação dessa própria fratura, já que eu vi que tem um pouco de divergência na literatura, que antes se achava que era necessário ter os 4 corticais contínuas para você saber que tá ocorrendo uma consolidação fisiológica. Mas, na verdade, 2 a 3, não necessariamente 4 corticais, já mostram uma projeção benéfica do paciente, da evolução do paciente. Isso. Então, olhar as duas incidências e ver que tem a consolidação, né? Isso às vezes é difícil de avaliar. Aí o que é que você pode fazer quando você não consegue concluir com o raio-x? Pode lançar a mão da tomografia também, que ela, comparada à radiografia simples, ela vai ofertar uma maior oportunidade, uma melhor visualização do delineamento preciso da anatomia dessa continuidade óssea no local. Ela apresenta uma alta sensibilidade, em torno de 99% de sensibilidade, ou seja, se visualizou e conseguiu identificar 100% sensível, porém ela tem uma limitação na sua especificidade, já que o diagnóstico de pseudoartrose ele acaba sendo um pouco mais complicado, justamente por essa noção de tempo que o médico precisa ter. Não sei porque minha câmera estava congelada, não era? Aí eu desliguei para ver se... Tava congelada. Tá congelado, professor. Então, eu tentei agora, mas não está aparecendo, não sei o que aconteceu. Deve ser a internet. O seu próprio Meet já está compensando aí. Deve ser isso, né? Tá bom, diga aí. Então, entenderam? Você está em dúvida, tomografia. Outra coisa que você vai fazer, você está em dúvida, né? Você está consolidando, você manda pisar, manda começar a caminhar, aí você testa, né? Se não consolidou, vai soltar tudo, vai quebrar o material, sei lá, mas o ideal... Então, se o paciente já estiver caminhando e o material síntese estiver lá inteiro, sem soltar, sem nada, então consolidou, né? Outro dia chegou um paciente lá com fratura de fêmur, que mandaram para operar. Ele estava com uma placa, mas estava com jeito que tinha um calo, assim... E já estava, esse paciente já estava com 8 meses, com uma placa no fêmur. Era uma fratura aí, porra, a placa não ia aguentar se essa fratura não tivesse consolidada, entendeu? Foi o meu raciocínio, porque mandaram para mim para operar, mas eu avaliei e ele já estava com aquela... Eu perguntei, quanto tempo você está com essa placa? Não, eu estou há 8 meses. Aí não tinha mobilidade, não tinha dor, não tinha nada. O raio-x estava difícil, porque tinha muito calo e tinha partes que não estavam consolidadas, mas a redução não estava perfeita, mas tinha um calo. Aí eu mandei ele caminhar e vamos ver, mas deve estar consolidada, tá entendendo? Então vocês têm que ter essa em mente, que o material de síntese ele se solta se não tiver... Ele não aguenta, principalmente o fêmur, que é uma alavanca muito grande, né? Tá certo? Então, enfim, então você tem que ter a clínica. Então o principal dado da clínica é dor no local. Se o paciente continua tendo dor naquele local, quando tem qualquer estressezinho, quando ele levanta a perna, quando ele pisa, então isso é suspeito que está tendo algum movimento ali. E a outra coisa é você realmente testar a mobilidade. Então você vê que o diagnóstico de pseudoartrose envolve a história clínica, envolve o estudo cuidadoso da radiografia, às vezes comparação e tal, para chegar a alguma coisa aí, tá certo? Todo mundo entendeu isso? Isso aí, na prática, quem for no ambulatório vai ver um monte de pseudoartrose, é o que a gente mais trata, né? Então, vamos lá. Exato. Também a utilização de imagens nucleares, né? Você pode usar... É mais raro, né? Eu acho, mas eu não acho interessante pôr justamente por essa eliminação. Raio-x e tomografia, é o que a gente usa mais. Perfeito. E o tratamento? Vou colocar imagens posteriormente explicando mais sobre isso, mas o tratamento é justamente você classificar
essa pseudoartrose, você vai fazer o diagnóstico dela e vai classificar mesmo se é uma hipertrófica, oligotrófica, atrófica, ou até uma sinovial, propriamente, para, a partir disso, você já ter uma ideia de o que é que está faltando para ocorrer uma consolidação verdadeira, uma consolidação fisiológica. Se você fechou o diagnóstico com uma hipertrófica, as opções de tratamento são mais, já que ele tem uma boa competência biológica, uma boa capacidade biológica intrínseca, uma estabilidade mecânica suficiente, bem realizada, ela vai, muitas vezes, já ser a solução para esse paciente. Já que, em geral, você não necessariamente só com uma tala, por exemplo, um gesso, você vai ter essa resolução. Às vezes precisa de alguma cirúrgica. Então, de qualquer maneira, geralmente a hipertrófica, se já está pseudoartrose, vai ter que operar, né, e botar alguma coisa para estabilizar, né? Então, você vai botar uma placa, vai botar uma haste intramedular, um fixador externo, alguma coisa para estabilizar melhor a fratura, tá certo? Então, tem que fazer isso. Então, não haveria necessidade de, por exemplo, nesses casos, de um enxerto ósseo, porque a fratura já está formando calo, não precisa nada para estimular, né? Entenderam isso? Então, se ela é hipertrófica, você pode obter a consolidação só estabilizando com alguma coisa. Mas você teria que também, na cirurgia, ressecar, abrir o canal. Você tem que abrir, o paciente tem que ressecar o tecido fibroso que se acumulou entre as superfícies, abrir o canal intramedular, tá certo? Você tem que fazer tudo isso, porque você não esqueça que na pseudoartrose o organismo já desistiu de consolidar. Então, naquele ponto, você só estabilizando, então pode ser que até que consolide, né? Se ainda tiver alguma reação, mas na maioria dos casos não vai adiantar você botar um gesso, por exemplo, entendeu? Você vai operar para fazer tudo isso, abrir o canal medular para que a célula chegue, entendeu? Você vai fazer tudo que pode para reverter esse processo de pseudoartrose, tá certo? Mas na hipertrófica, teoricamente, não precisaria enxerto ósseo, seria só a estabilização, né? Perfeito. Realizar uma estabilização firme, de maneiras mais rígidas, como o próprio professor falou, né? Uma placa, uma haste intramedular, como ele disse, e evitar maneiras que não apresentem essa mesma rigidez, como uma placa em ponte ou hastes com encaixe frouxo em região metafisária, eles não vão apresentar essa estabilidade que a gente busca no paciente com uma pseudoartrose hipertrófica. Pacientes com uma pseudoartrose atrófica, já ele não tem essa, já é mais agravado, né? O osso não consolidou, ele não formou calo, então pode ser por um débito tanto da capacidade biológica do paciente, como da própria fixação anterior dessa fratura, mas ela precisa ser otimizada, esse potencial biológico tem que ser otimizado, e essa estabilidade tem que ser otimizada também, realizada de maneira devida. E outro detalhe é que, como o professor até comentou, né, na atrófica ele vai precisar muitas vezes, né, vai precisar de um enxerto ósseo, muitas vezes não, né? O ideal é que... Como é que você optimiza esse potencial biológico? Você botou bonito aí, o que é que você faz na cirurgia? Na cirurgia? Isso, para optimizar o potencial biológico. Desbridar tecidos necróticos, expor bem a medula óssea, até que ela esteja sangrante, né? Sangue saindo, ou seja, aquela vascularização vai estar sendo renovada, aproximar as margens e levar em consideração aqueles 4 pontos que a gente que a gente discutiu no início, né? E também regularizar o próprio paciente, se ele tem algum daqueles fatores de riscos, seria alguma alteração metabólica, endócrina, algum déficit nutricional. Isso aí você optimiza, você tem que ir na história clínica ver se é um paciente diabetes controlado, se está fumando muito, reduziu o tabagismo, entendeu? Então, você vai ver isso, né? Então, como é que você optimiza o potencial biológico? Então, basicamente, a gente pode fazer 2 coisas. A gente pode levar tecidos
vascularizados para cobrir o osso, né? Então, por exemplo, às vezes ele está com uma cobertura muito cicatricial, né? A gente vê muitos casos que está aquela cobertura, então a gente tira aquilo e bota um retalho bem vascularizado na área para levar a vascularização ao osso, né? Então, às vezes, a cobertura cutânea não está boa, então não tem, então a gente bota isso, um retalho, para optimizar as condições vasculares da área. E a outra coisa é enxerto ósseo, tá certo? O enxerto ósseo, ele tem um monte de proteínas que estimulam a formação óssea, além das... aquele enxerto ósseo que a gente usa, na verdade, todas as células vão morrer ali dentro. Tudo que vai ser aproveitado ali vai ser as proteínas de sinalização, de tudo, e o arcabouço vai ser usado para as células repovoarem ali. Mas, então, o enxerto, ele estimula, né, a produção óssea. Então, as duas maneiras que a gente tem de estimular é melhorar a cobertura cutânea, ou botar um tecido bem vascularizado para proteger o osso e botar enxerto ósseo. Tá certo? Entenderam isso? Então, como a gente mobiliza ou optimiza a vascularização, né? Com tecidos bem vascularizados, com retalhos, etc., e enxerto. Então, as pseudartroses atróficas, elas precisam disso aí para consolidar. Não é só estabilizar, botar uma placa, botar uma coisa, não adianta, porque ela não consolidou, não foi por causa de estar, pode estar bem estável, mas ela não consolidou porque faltou a biologia, né? Nesses casos, até se o material de síntese tiver segurando, firme, você às vezes não precisa nem mexer nisso, você só melhora a estabilidade, bota enxerto e melhora a cobertura cutânea e ela consolida, tá certo? Então, a estabilidade, às vezes, ela está bem estável. O sinal que ela está bem estável é que a fixação, a placa está no lugar, está presa, os parafusos estão presos, não tem movimento, né? O problema todo foi... Então, daqui a pouco essa placa vai soltar, mas se você consegue pegar esse paciente antes que ela solte, às vezes você pode deixar o material de síntese. Entenderam isso? Entendi. Certo. Então, o problema dela é optimizar o potencial biológico. E nas infectadas, como é que você vai tratar? Quando tem uma pseudartrose infectada? Se for constatado que há uma infecção, uma colonização bacteriana naquela região, naquele osso, principalmente se for uma fratura exposta, por exemplo, que muitas vezes a gente leva em consideração que esse paciente pode acabar evoluindo com isso, um controle e a erradicação dessa infecção, tendo como prioridade o tratamento dessa infecção antes de uma intervenção cirúrgica, propriamente dita. É difícil, você vai dar antibiótico, geralmente você precisa intervir, você precisa operar o paciente para desbridar o osso, né? Se ele está infectado, tem alguma coisa ali no osso, deve ter um fragmento que está desvascularizado, que está... Então, geralmente, se está infectada, você precisa bordar e limpar o osso, tá certo? Então, seria o primeiro passo no tratamento, seria limpar o osso, aí quando tiver essa infecção, aí você continua o tratamento, bota enxerto e etc. Mas o principal resultado é erradicar a infecção, tá certo? Então, com a combinação de antibiótico e cirurgia, tá certo? Então você vai desbridar o osso, vai limpar tudo, então geralmente a gente se preocupa também, a gente vê se a cobertura cutânea está adequada, se não estiver adequada, a gente bota um retalho, tudo isso para estabilizar com fixador externo, né? Porque o osso não pode ficar sem um osso fraturado, não pode ficar sem nada, né? Tem que estar com alguma coisa estabilizando enquanto a infecção vai resolvendo, e quando a infecção resolver, aí você pode fazer o tratamento definitivo. Você bota enxerto, pode optar por fixar de alguma outra maneira, ou deixa o fixador externo mesmo, troca o fixador externo por um mais eficiente, você faz alguma coisa, tá certo? Mas é importantíssimo esse desbridamento, tá certo? Isso, Professor, diga aí. Aproveitando o gancho, todos os casos que eu vou ter uma infecção e já está com o fixador externo, eu vou precisar trocar o fixador externo? Não, se ele estiver bem estável, bem posicionado, né?
você não precisa trocar. Você só limpa lá e deixa, entendeu? Tá. Agora ele tem que estar bem estável, tem que estar bem posicionado, não é o caso da maioria, né? Que chega, tá tudo Sim. torto. De certeza solto. que daria para mudar seria, por exemplo, como não foi o caso daquela paciente de domingo. Você tem um pino que está no local infectado. Se tiver um pino ali, aquele vai estar colonizado, aí de certeza você tem que tirar, mesmo ele estando rígido. Isso. Ele vai ter afrouxamento, já virou um material que vai perpetuar essa infecção, aí você acaba removendo. Uhum. Isso, então, entendeu? Então, você vê se é uma fixação adequada aqui ou não, e revisa como for, entendeu? Fechou. Obrigado. Isso. Exato. E nos casos que é a perda óssea, o enxerto ósseo autólogo, ele acaba sendo uma opção viável, né? Uma opção recomendada. Não só nos casos de perda óssea, mas no caso de atrófica também. O enxerto ósseo, ele é primordial no tratamento. Aí Isso. pode ser crise ilíaca, pode ser da fíbula mesmo, que o professor faz muito. Isso. Outra maneira, viu, de criar osso, então basicamente a gente pode reconstruir uma falha óssea com 3 técnicas, né? Uma é o enxerto ósseo convencional, que é esse osso que a gente tira do ilíaco e bota lá. A outra é que isso aí só é bom para uma falha, geralmente é recomendado até, sei lá, uns 2, 3, 4 centímetros, sei lá, pode ir em torno disso aí. E a outra coisa que você pode fazer é com microcirurgia, o enxerto microvascular da fíbula, que está indicado para falhas maiores, né? Para você botar um tecido vascularizado, ósseo, que as células vão ficar. Não esqueça que aquele enxerto, as células vão morrer tudo. O que você vai aproveitar são as proteínas, os arcabouços, as coisas todas. O seu organismo vai ter que reconstituir aquilo tudo, né? Então, ele vai servir como um guia, uma sinalização para as células irem para ali e se reproduzirem e formarem osso, tá certo? Então, se for uma falha muito grande, isso aí não vai funcionar, entendeu? Ele vai ser reabsorvido, não vai funcionar. Então, aí você tem que botar Quando a gente faz a fíbula vascularizada, ele fica com as mesmas propriedades e todas as células sobrevivem porque elas estão vascularizadas. Então, é por isso que a gente indica nossas falhas muito grandes. Ou menores, a gente indica com uma certa liberdade, assim, que a gente tem prática com a técnica, mas seria esse o racional de você, as perdas maiores, você usar um enxerto vascularizado, que você vai preservar a estrutura e as células ósseas, né? Enquanto o enxerto vai ser só aquelas proteínas, sinalização, arcabouço, etc. E outra maneira que a gente não usa muito, não gosto muito de usar, mas que é você, com o fixador de Lizarov, através da osteogênese de extração, você criar osso com o fixador externo. Então, você pode fazer isso, você pode movimentar o osso e preencher falhas através com o fixador externo, mas é um processo muito demorado, muito doloroso, né? Porque os pinos do fixador vão rasgando a pele, né? Eles vão se movimentando para trazer o osso, para baixar o osso, para cobrir a falha. Então, é um processo meio penoso, mas que é uma opção para fazer isso, tá certo? A gente pode fazer um caso aí para vocês verem como é que faz. Eu já fiz casos, mas eu prefiro fazer a fíbula, que é menos penoso. Mas entenderam essas 3 maneiras de você resolver a falha óssea. Enxerto comum seriam uns déficits menores, uns déficits moderados, a maioria recomenda o fixador externo, com a osteogênese por distração, e as perdas maiores, a fíbula microvascular. Então, eu, pessoalmente, faço enxerto comum só as perdas menores, e as perdas médias a grandes eu faço a fíbula, tá certo? Perfeito, vamos lá, vamos adiante. Todos entenderam isso, esse esquema de tratamento? Então, quando alguém perguntar, mostrar um raio-x, a gente chegar com um caso lá, vocês já façam esse plano aí, o que é que precisa melhorar a vascularização, precisa de retalho, precisa de enxerto, precisa de
material de síntese melhor, o que é que precisa. Vamos lá. Perfeito, professor. Além de todo esse tratamento cirúrgico, também existe um conservador, que ele pode muitas vezes estar associado, que seria uma intervenção indireta, que, como o senhor falou, né, a cessação do fumo, otimização da nutrição, correção dos transtornos endócrinos-metabólicos e a eliminação ou redução de determinados alimentos ou medicamentos que podem interferir nessa osteogênese. Uma intervenção direta, que é com relação à sustentação do peso, né, você não fazer peso na região acometida, se for a perna, por exemplo. Imobilização ou suporte externo, que seria um aparelho engessado, uma órtese. Tem outros métodos de tratamento, que seria estimulação eletromagnética, estimulação ultrassônica, que eu dei uma lida, só que pela falta de contato, professor, não... Isso, então são maneiras de você tratar conservador, né? Eu já fiz, geralmente, hoje em dia, você já vai para cirurgia, mas tem pacientes que não quer. Teve uma vez, esses equipamentos são caros, né? Teria que ser um paciente que tem plano de saúde ou que tenha condições de pagar. Mas já aconteceu nos Estados Unidos, eu estava tratando uma fratura de úmero conservador, né? E a paciente, 6 meses sem consolidar, nada mudando, e ela não queria operar. Aí eu entrei com esses métodos de estimulação. Ela era tabagista também, né? Por isso que estava... Aí acabou com 9 meses, consolidou. Então, com essa estimulação de ultrassom, né? Um aparelhinho que bota e fica dando umas ondas. Então, existe a possibilidade de tratar, tá certo? Uma pseudartrose conservador. Isso aí seria o método mais para uma fratura que você está tratando com gesso e ela não está consolidando. Então, você usaria esses métodos. Poderia também ser usado numa fratura que você botou uma placa, mas o material de síntese está intacto, está tudo intacto, e você quer estimular o osso ali, você pode usar isso aí também para pressar, tá certo? Mas tem que estar as condições mecânicas favoráveis. Se a placa já está solta, aí não adianta, tá certo? Você tem que operar. Mas digamos que os implantes estejam no lugar, você está conseguindo estabilizar bem a fratura e quer só ter um estímulo, então isso aí pode ser usado. Então, tem em mente que existe essa possibilidade, né? Certo? Sim. Utilização de hormônio paratiroidiano são métodos de tratamento conservador. Um caso aqui de um artigo, depois vou mostrar os casos do professor, mas seria de uma fratura, uma pseudoartrose de tibia e fíbula, seguinte uma fratura, que seria essa imagem aqui, pré-operatório, em que foi colocado um fixador externo do tipo Lizarov, associado com uma fixação interna também da própria tíbia. E que após essa abordagem que aqui nunca que ia cicatrizar, né? Falando de maneira verdadeira, então... Isso aí parece ser uma pseudartrose congênita de tíbia, uma doença que a criança nasce, né, com uma displasia óssea e ela fratura quando começa a andar. Aí que é bem difícil de tratar, né? É uma coisa... Aí ele, sei lá o que ele fez aí, botou os dois. Nunca vi botar placa ao mesmo tempo que o Lizarov, mas vale tudo para conseguir. São métodos contraditórios, né? Você coloca um fixador que é de estabilidade relativa, um com absoluto. Eu já vi uma vez o pessoal no USI fazendo e me disseram que era o mesmo tombo. Ponto. A tendência é que o absoluto ele vai quebrar. Porque como é que eu vou colocar algo que é para segurar e o que tem mais têncil é o móvel? Na hora que começa a movimentação, vai tender a fratura da placa, a quebra de placa, de parafuso. Então, isso aí é raro, não sei porque fez isso, deve ter algum motivo, né? Mas geralmente você pode tratar só com Lizarov, né? Isso aí você tem que ressecar esse tecido, que ele não consolida. Na pseudartrose tíbia, a gente tem que ressecar o tecido doente e preencher o osso, né? Pode ser com transporte ósseo, através do fixador de Lizarov. Você transporta o osso de cima, vai baixando o osso e, ao mesmo tempo, ele vai cicatrizando aquela área que
que o osso está baixando e acaba tendo contato e cicatriza, tá certo? Então, seria isso. Vamos adiante. Isso, perfeito. Um outro caso que ocorreu uma pseudoartrose oligotrófica ou atrófica em região de tíbia distal, de ápice distal, em que foi colocado uma haste intramedular para correção junto com enxertose também. Eu acho que ele trocou, deixa eu ver, ele trocou por uma haste mais grossa. Volte aí. Ó. Foi feita uma troca. Perdão. Isso. Pelo jeito, Então aí foi um problema de estabilidade, né? Porque a fratura estava bem vascularizada, mas mecanicamente não estava bom, porque ele botou uma haste muito pequena, muito fina, e aí tinha movimento, não estava deixando consolidar. No momento que ele corrigiu o problema, né? Melhorou a estabilização, ela consolidou. Mas não evoluiu bem não, porque ó, a terceira radiografia, o parafuso distal está quebrado. Isso. A haste está tendendo a entrar na articulação do tornozelo. Isso. E começou a fazer uma hipertrófica agora. Eu acho que ainda continua instável isso aí. Aí eu não sei, mas possa ser que o que pode acontecer às vezes, você mandou caminhar e ela pode telescopar um pouco e impactar, e pode consolidar. Não sei, mas enfim, se houve um problema no implante, você tem que suspeitar, né? Mas pode estar consolidado aí nesse caso, que às vezes ele, quando caminha, a haste pode quebrar, mas enfim, o comum é quando quebra ser uma pseudoartrose e tem que suspeitar, né? Aí, no caso, você esperaria um pouco mais e tiraria e ver se consolidou, pedir tomografia, exames melhores para ver se está consolidado ou não, né? Mas você realmente, como você falou, suspeitaria de uma pseudoartrose porque os implantes quebraram, tá certo? Aí você tem que ficar de olho, mas você poderia avaliar. Se eles estão dizendo aí consolidou, vamos acreditar, né? Mas, sei lá, na dúvida, pede uma tomografia que geralmente você consegue ver com mais facilidade. Vamos lá, enfim, vamos adiante. Mas boa observação aí. Outro artigo mostrando um caso de um paciente com uma pseudoartrose seguido de uma infecção, em que o paciente, ele, após um acidente, ele teve a fratura das duas pernas, as duas foram fraturas expostas, e seguido com uma estabilização externa, evoluiu com uma infecção, foi trocado a fixação externa dele para uma bom, na verdade foi uma fixação, enfim, foi de externa para uma externa. Então. Ele ficou uma placa por fora, não foi? Isso. Botou os parafusos para dentro, certo? Você vê que ele botou pérola de antibiótico, tá vendo? Isso. Umas pontazinhas. Então ele botou antibiótico. Tratamento com rifampicina, ciprofloxacino e fluoxetina. E colocou a gentamicina no canal medular. Isso. E fixou, né? Isso aí é um híbrido, uma placa e uma fixação externa, né? Funciona como fixador externo, porque ele bota os parafusos, enfim. Vamos lá. Foi passado para uma haste intramedular em que ocorreu uma fixação. Ocorreu a formação. Depois que sarou a infecção, ele botou a fixação interna, né? E consolidou. Beleza. Muito bem. Você falou para rapidão. Um ponto legal aqui também dessa radiografia é que, se olhar nas radiografias de baixo, a fíbula ela foi quebrada em 2 pontos, porque ela já teve uma consolidação prévia e, muito provavelmente, ela estava também mantendo essa pseudoartrose. Então, uma coisa que você faz para conseguir encurtar o osso e fazer esse contato ósseo da tíbia é causar uma fratura da própria fíbula. Isso. Geralmente, quando é isso que acontece. A fíbula, ela consolida rápido, porque ela é mais bem vascularizada. Então, é raro ter o pseudoartrose da fíbula. E o problema, como ele falou, quando a fíbula consolida, ela às vezes não deixa a tíbia impactar. Ela fica sempre um pouco em gap.
Então, quando você vai tratar a pseudoartrose, você quer que os dois ossos se encontrem, então muitas vezes você tem que quebrar a fíbula para que ela... Entenderam? Entenderam isso? Então você tem que fazer isso. Se a fíbula já estiver consolidada, você tem que quebrar para que a tíbia você consiga impactar, tá certo? Mas, enfim, vamos lá. O outro método de tratamento seria o do Lizarov, que o professor explicou, em que após uma fratura ocorreu um gap aqui nessa tíbia, por exemplo, em que acaba sendo muito, muito largo esse gap, né? E você pode abrir mão do fixador de Lizarov para justamente fazer essa distração e ir gerando um novo osso. Vocês entenderam como é que isso funciona? Então, você corta ali, corticotomia, você faz uma fratura ali em cima e você vai baixar esse osso devagarinho com o fixador, o paciente regulando esse anel aí do meio para baixar junto com o osso. Então, o osso vai baixando, mas numa velocidade lenta que permite que essa fratura que você provocou, ela forme um calo, né? E esse calo vai sendo esticado, aí eventualmente ele ossifica. Então, o osso vai se encontrar lá embaixo e vai consolidar a fratura lá de baixo, e ao mesmo tempo esse gap vai ser preenchido por tecido ósseo, né? Então, foi esse conceito de Lizarov, né? O grande conceito dele foi essa ideia aí que ninguém teve antes, e que é uma beleza. Você pode alongar uma perna, pode fazer misérias com isso, com esse método, né? Com esse conceito. Professor, e de quanto em quanto tempo eu teria que fazer uma radiografia de controle aí, para ir observando? Não, então, geralmente a gente faz mensal essas radiografias, né? Nesse caso aí, faria mensal também? Isso. Você manda o paciente voltar todo mês, ele vai regulando o fixador em casa, né? Ele vai fazendo isso várias vezes ao dia, vai um pouquinho. É uma coisa bem lenta esse processo para justamente dar a oportunidade desse calo, desse espaço que vai ficar, quando o osso baixar, ele ser preenchido. Certo? Obrigado. Isso, porque você também não quer, né? O raio-x é uma radiação, né? Se você ficar tirando raio-x toda semana, não vai ter precisão e vai submeter o paciente a muita radiação, né? Às vezes a gente bota, 6 semanas, às vezes, quando eu sei que o processo vai ser muito demorado, eu boto mais 6 semanas, em vez de um mês, 6 semanas, 8, entendeu? Então, depende. Vamos lá. Mas tem que ficar de olho. Isso. Outra abordagem foi um fixador externo hexapodal de Taylor, que acabou me chamando a atenção, porque eu nunca tinha visto essa tecnologia. E ele veio justamente para, de certa forma, servir para um alinhamento vicioso ou a pseudoartrose das mais complexas, justamente para servir como um concorrente, por assim dizer, do método de Lizarov. Porém, o detalhe que, lendo mais a fundo sobre ele é que ele tem essas 6 pernas, né, que justamente para fazer essa estabilização e esse alongamento da fratura durante a consolidação, mas ele, pelo que eu entendi, ele precisa de programas de computador especiais e tipo, um arcabouço mais tecnológico para poder ser realizado. O senhor já teve contato com um desses? Já viu como é que funciona? Não, isso aí é para Rui aí, Rui. Isso aí é o seguinte, caro. Não é nem um concorrente do Elizarov, ele é um substituto, porque o Elizarov ele tem suas complicações. O Elizarov ele faz transporte ósseo, mas tem muito trabalhos falando que a qualidade óssea não fica tão boa e você tem muito desalinhamento no processo. Então você acaba tendo alteração de angulação, você acaba tendo não ter contato ósseo final, inclusive o Elizarov muitos acabam evoluindo com a pseudoartrose final. Aí você tem que fazer uma outra abordagem para fazer compressão óssea. Esse daí, ele é meio que, entre aspas, ligado no sistema. Então, ele faz toda uma leitura desses 6 pistões, faz uma diagramação computacional e, com isso, ele milimetricamente faz ajustes rotacionais
de angulação e de compressão e de progressão dessa fratura. Só que, para você fazer tudo isso, é muita tecnologia, é muito dinheiro. Então, meu amigo, você não vai ver tão cedo. Claro que vai depender do centro que você esteja. Mas aqui, por exemplo, para a gente mal tem um Ilizarov no uso e imagine você ter um fixador externo no saponal. Tem muita coisa aí, né? Tudo isso aumenta a perfeição, tira o erro, né? Você bota o Ilizarov, às vezes você não bota perfeitamente, etc. E se você tem um computador, ele é mais preciso, né? Tudo que tem essa... Mas, enfim, então, existe essas variações aí, né? A mesma ideia, a osteossíntese por distração. Vamos lá, vamos embora. Vamos mostrar os casos clínicos. Vamos ver os casos clínicos enviados pelo doutor. O primeiro seria um caso clínico de um paciente... eu não consegui... O senhor só mandou as fotos, então a história em si... Então, esse foi um paciente... Esse caso, acho que... Não sei se a gente apresentou já, mas enfim. Só para ilustrar aí... Cadê a foto dele, do raio-x? Isso. É porque tá tudo fora de ordem, né? Eu coloquei na ordem que o senhor mandou. Foi? Foi. Mas é porque às vezes... Não, mas eu acho que... Tem outro raio-x, não? Não, desse caso, foi só esses daí que o senhor mandou. Eu acho que tinha um... Eu acho que ele tinha... Mas enfim, era um paciente... É porque aqui já está com enxerto, ó. Aqui já... Sim, nesse... Aí já está consolidada, né? Ó, aqui ele ainda está com fixador externo. Então, esse caso foi interessante. Volte aí. Ele teve... Ó, essa aqui... Eu vou falar para vocês que realmente está fora de ordem. Então, esse caso... O caso... Deixa eu ver aí se eu tenho a fratura. Esse aqui foi até aquele caso que eu mandei para vocês. Caso 1, para a gente debater como tratamento da pseudartrose. Então, enfim. Então, o tecido, ela não consolidou. Ele tinha uma perda óssea, na verdade. Era uma fratura... Era uma fratura... Deixa eu ver aqui. Mandei. Por isso eu não tinha encontrado. Não, possa ser que eu não... Sei lá. Vou ver aqui. Só um instantinho, porque esse caso é um caso interessante. E para vocês classificarem... tá aqui, ó. Eu mandei esse RX. Eu vou mandar aí, Diego, para você botar aí. Pode mandar, professor. Tá abrindo aqui já. Vai mandar no grupo ou vai esperar aqui, Diego? Não, mande aí. Eu espelho, eu acho que é mais prático. Eu pensei que... Veja aí. Deixa eu apresentar aqui rapidão. Deixa eu cancelar o meu aqui. Aqui, estão vendo? Sim. Isso, aí Letícia, e aí, o que é que você acha dessa... pseudartrose, não é? Aí no caso, não tem fragmento vascularizado, seria uma vascular? Isso, tá parecendo o trauma, você acha que foi de baixa energia, alta Não, energia? energia alta, né? O osso está todo arrebentado, né? Então você sabe que é uma fratura e você acha que teve perda óssea? Acredito que sim. Isso, pode ter tido perda óssea, remover algum fragmento, né? A gente não sabe o que foi operado não sei quantas vezes, então a gente não sabe exatamente o que aconteceu, né? Você acha que isso aí vai acabar consolidando, sem fazer nada? Não. Além da vascularização, tem que ter uma estabilidade, né? E não tem nem contato ósseo, na verdade. Isso. Então não vai consolidar, dificilmente, né? Porque tem muito em contato, você recomendaria para tratar essa pseudartrose? Diga aí. Travou, o senhor falou comigo? Oi, sim. O que você recomendaria? Então, naquela classificação, você diria que é que tipo de pseudartrose?
Eu achei quando, no caso, a vascular, quando não tem nenhum vascular, fragmento a vascularizado. vascular, provavelmente por perda óssea, né? Então, seria Isso. aquele que tem um gap aí, isso. E aí, o que Aí, você no caso, você recomendaria? poderia fazer um enxerto ósseo, né? E o que o senhor tinha E comentado no início, o Lizarov. melhorar a fixação, né? Isso. Isso. Então, nesse caso, a gente fez, ó. Então, mostra a figura. Então, esse é o raio-x inicial. Ele estava com esse fixador externo, aí o cirurgião me mandou, aí mostra a foto. Não, pode mostrar a apresentação dele. Pode voltar, Rui. Rui, Gabriel. Um segundo. Então foi um trauma de alta energia, a pele não estava boa, então eu Fez uma deduzi cobertura que cutânea. ia ser difícil botar enxerto, tava meio que um pouquinho aberto, assim, vazando um pouquinho de líquido, né? Então achei que poderia estar com infecção também. Então a primeira coisa que a gente fez um desbridamento, limpou bem o osso e botou um retalho microcirúrgico, né? Isso aí um retalho lateral da coxa para justamente aumentar a vascularização, ver se cicatrizaria e até planejando a cirurgia de enxerto ósseo, que eu não ia conseguir. Se eu abrir essa perna e botar um monte de enxerto, eu não vou conseguir fechar. Ela está muito cicatricial, meio aberta ali em cima. Então não ia ter, né? Então a gente tomou esse cuidado antes, botou o fixador, né? Não botou o Lizarov ainda, né? Então, aí depois que o retalho cicatrizou, passa aí o segundo parte do caso aí. É porque está tudo fora de ordem, parte aí. Então a gente fez um retalho, o retalho cicatrizou. Aí depois a gente abordou, então esse primeiro raio-x, ó, a gente ainda estava com o fixador normal e com o mesmo fixador, eu achei que estava firme e botei enxerto ósseo. Você vê que já preencheu aqui, né? Aquela falha estava com... Eu levantei o retalho e botei enxerto ósseo comum. Aí eu fui seguindo esse paciente, aí eu fui vendo que não estava, aí depois no segmento, eu notei que tinha muito movimento no fixador, ele não estava fixando e a fratura não estava consolidando. Então eu examinava, não estava indo, já estava quase 6 meses, e não estava indo, e eu notei que tinha uma movimentação. Era uma fratura próximo do joelho, então, quando ele mexia o joelho, dava um movimentozinho na fratura. Então, aí eu substituí pelo Lizarov, que dá uma fixação melhor, né? Aí passa para o outro. Aí eu botei o Lizarov. Aí, com o Lizarov, aí ele consolidou, tá certo? Então, com aquele fixador, ele não estava tendo uma consolidação, justamente porque era uma fratura muito proximal, muito perto do joelho, então o fixador não funcionava, tem que ser um fixador com múltiplos planos para a gente conseguir fixar, né? Então foi isso, aí ele consolidou, aí passa a outra. Então aqui já é consolidado, ó, tá vendo? Note que a fíbula não importa, né? A fíbula só importa a parte do tornozelo, então o paciente às vezes, e a fíbula, mas a fíbula não serve para nada. Então, você vê que consolidou bem, e aqui o membro dele, né, tá com um aspecto bastante satisfatório, tá certo? Então, um exemplo aí que, como foi, você lança a mão de todos, né, de uma maneira racional, né? Se você vai botar enxerto, você tem que ter espaço para botar esse enxerto. Se você não tiver cobertura cutânea, você tem que criar, melhorar a cobertura cutânea, botar, e trocando o fixador. Então, você tem que ir vendo isso. Então, entenderam esse caso? Todo mundo viram? Isso. O outro. Segundo caso. Isso eu acredito que esteja na ordem, professor. Tá, parece. Pode ir, isso. Isso está no TCC, eu acho que... Isso, vai então o paciente, né, que foi operado e aí evoluiu aí com essa infecção braba. Eu acho que ele tá botaram os parafusos, um fixador externo, entendeu? E aí abriu tudo, e aí, tá com infecção ou não? Aí tá. E
com o acometimento da medula, já o osso já está bem desvitalizado, já não tem mais periósteo. Isso. Já perdeu boa parte da sua nutrição. Isso. Então, Já aí, realizou o desbridamento e tirou essa parte do osso. isso. Colocou pedaços, acredito que seja da fíbula. Não, isso aí foi o que a gente tirou, né? O osso infectado. Ah, esse foi o pedaço retirado. Ah, entendi. Fiquei na dúvida. Perfeito. E, subsequente, o senhor colocou uma fíbula, retirou do outro lado, para poder preencher esse vão que ficou. Isso. Nessa daqui foi Esse aqui é o raio-x inicial. inicial, né? Isso. Eu tava assim. Da cirurgia. Você vê que é uma fratura segmentar, né? Então, esse fragmento já está desvascularizado, então infectou. E a gente fez um retalho, a gente restaurou a cobertura cutânea e óssea ao mesmo tempo, com um retalho combinado, né? Osteocutâneo da fíbula. Então, essa pele aí é a pele lateral da perna, que veio junto com a fíbula, né? Ela é vascularizada por umas perfurantes que saem do osso e vai para aí. Então, resolveu o problema, depois ele consolidou bem, né? Então, aqui já é o raio-x consolidado, já está grande, né? Que a gente optou por manteve a fixação externa e reconstituiu com um enxerto vascularizado da fíbula, tá certo? Ô, professor, esse parafuso, essa primeira radiografia aqui, ele botou o fixador externo, no caso biplanar, né? Esse parafuso... Não, isso aí fui eu que botei. Isso aí está prendendo a fíbula no osso. Ah, entendi agora. Mas eu acho que eles botaram um parafuso no paciente. Dê uma olhada na radiografia anterior. Passe anterior aí. Ele estava, quando ele chegou para mim, ele estava, tá vendo que tem uns parafusos. Já tava, né? Então tinha ele foi operado várias vezes, entendeu? Entendi. Isso, e não evoluiu bem, né? Mas não dá. Eu acho que na urgência botaram um parafuso. Aqui teria dois, né? Acho que aqui é um, que é outro. E na anterior não dá para ver. Não, eu acho que ele foi ele depois botaram um parafuso. Mas eu tenho a radiografia aqui inicial, se vocês quiserem eu posso compartilhar. Dele? Eu tenho a radiografia da admissão dele, que ele chegou com aquela tala da SAMU, e a radiografia depois da primeira cirurgia dele na urgência. Então mostra aí para vocês verem. Professor, aproveitando, só para confirmar. Aí, nesse caso, você julgou que a fixação já estava o suficiente e aí optou por manter ela e não por colocar o lisabre. Não, o fixador, provavelmente eu melhorei o fixador. Então, achei que o fixador estava suficiente. A gente botou. Então, essa era uma fratura. Você vê que é uma fratura segmentar. Uma fratura segmentar, a parte central já tem uma vascularização mais diminuída, né? E, provavelmente um trauma de alta energia, então as partes moles sofrem, tudo, a pele, então tudo isso pode necrosar, infectar, então tem tudo isso, né? Então aí ó, o cirurgião botou o fixador, reduziu e botou esses parafusos, e depois evoluiu com infecção, perda de pele, necrose óssea, né? Certo? Então uma das coisas que favorecem a infecção e pseudartrose é a técnica cirúrgica. Tem que ser uma técnica precisa, tá certo? Porque tem cirurgiões que são muito... O osso é uma coisa viva, né? Apesar de parecer que é um pedaço de pedra, sei lá. Aquilo é um tecido vivo. Então, se você tira toda a vascularização, toda a vascularização do osso, ele entra através de músculos. E de vasos também, né? Então, se você pela o osso todo do revestimento muscular para botar uma placa, você vai desvascularizar
o osso e ele vai ficar sem defesa para a infecção, vai necrosar, vai. Então, vocês sempre vejam que você tem que desenvolver a técnica cirúrgica. Para operar bem, você tem que saber anatomia, você tem que entrar nos planos corretos, entendeu? Para você não cortar músculo, para você não cortar, destruir a vascularização do osso e etc. Quando você for botar placa, não tem gente que, sei lá, pela o osso todo, tira todos os tecidos em cima do osso. Não, você tem que lembrar que aqueles músculos, aquilo ali, está levando a vascularização ao osso. Você só tira o suficiente para botar a placa. Não precisa tirar. Eu já vi gente operando, arranca tudo do osso, né? Esse fragmento intermediário, bota na mesa, depois bota de volta. Pelo amor de Deus. Você tem que ir manipulando a fratura de maneira que você preserve as inserções musculares para que o osso não necrose, entendeu? Porque ele já sofreu trauma. O trauma já destrói parte da vascularização. Ainda vai ter o trauma cirúrgico. Se esse trauma cirúrgico for uma coisa devastadora aí, então você já viu, vai ser terrível, né? Então se acostume, quem vai fazer... Professor, travou completamente agora. É melhor desligar a câmera. Vixe. Oi. Acabou. Agora estamos ouvindo, professor. Agora voltou. Sim, entenderam isso? Então é importantíssimo, a técnica cirúrgica, tá certo? Então tem que saber operar, tem que desenvolver isso para ter menos complicações. Quem tem uma técnica cirúrgica adequada vai ter menos complicações, tá certo? Então lembrar da ferida, porque ela está ressecando ali, uma ferida está no ar-condicionado, aquilo está, aqueles tecidos, o osso, então você tem que estar irrigando, tá fazendo tudo isso, tomar cuidado, né? Então, tratar o osso bem, tá certo? Então, não esquecer que é uma coisa viva. Travou. Teve o trauma, foi bem operada, vascularizaram muito, então necrosou tudo, enfim. Travou. Nesse caso, poderia ter sido... Então, Rui, para responder a pergunta, então, o fixador estava bem, então, geralmente, eu boto, como tinha infecção, eu ia ter que ser uma fixação externa mesmo, porque você não vai botar a fixação interna, muito metal dentro, porque isso pode recidivar a infecção, entendeu? Então, a gente só botou aqueles parafusinhos e botou um fixador externo para neutralizar, porque aqueles parafusinhos não ia segurar nada, né? Era só mais ou menos a fibra no lugar, mas o que está segurando tudo é o fixador externo, né? Então, teria que botar um fixador externo. O fixador externo de Lisarov é difícil, porque quando você faz uma microcirurgia, você quer ter acesso para fazer curativo, etc. Então, no momento, a gente só bota quando não tiver jeito mesmo, tá certo? Então, geralmente, a gente não faz a fixador Lisarov junto de uma microcirurgia, embora possa ser feito, mas dificulta menos, né? Um fixador uniplanar não segura nada. Então, a gente bota um biplanar e, geralmente, ele segura bem aí, entendeu? Obrigadão. A maioria das figuras. Vamos lá. Vamos lá, o último caso. Tem mais casos, né? Tem mais um, professor. Isso. Esse já foi do rádio, rádio, né? Mas com E aí, analise aí, Marcos, esse raio-x aí.
Cadê? Ah, você tá mudo, é? Ele tá com problema no microfone, professor, desde o início da aula. Não tô conseguindo. Então vai. Aí hoje, aí, Micaela, fala aí. Esse raio-x aí. Tá pseudartrose, não tá? Micaela? Olha que eu tô aproximando aqui pra ver, viu? Ah, tá aí. Tô aqui. Diga aí, Micaela. E tá pseudartrose, não tá? Porque... Bom, tá aparecendo, né? A placa tá... O material tá instável, né? Aparentemente. Isso. Deixa eu ver aqui que eu consigo ver mais aqui na imagem. Não tem a formação do calo, né? Entre as extremidades. Isso. Provavelmente né? E aí o material de síntese soltou, né? Porque isso aí foi deixado na posição, né? Certa, na cirurgia. Você vê o primeiro caso, ou o primeiro raio-x depois da cirurgia, isso aí, na verdade, já foi a terceira cirurgia que fizeram. Aí não deu certo, né? Soltou tudo aí. E evoluiu para a pseudoartrose, né? Então, aí a gente tem que ver por quê, né? No consolidou. Então, porque tinham feito placa, a UNA consolidou, o rádio é que não consolidou. Então, aí deve estar uma pseudoartrose atrófica, desvascularizada, já foi operado não sei quanto, 3 vezes, né? Então, tinha que dar um jeito. Aí, a gente, não. E sempre vocês verem o seguinte, você tem que fazer alguma coisa diferente, porque se você fizer exatamente a mesma coisa, eles faziam exatamente a mesma coisa. Tirava a placa, soltava, botava a placa e, sei lá, ou então botava um pouquinho de coisa e esperar resultados diferentes. Então, se você fizer a mesma coisa, se eu for lá, botar a placa e pronto, vai acontecer a mesma coisa, porque eu fiz exatamente a mesma coisa, então eu não vou esperar um resultado diferente, então eu tenho que fazer uma coisa diferente, tá certo? Então, e aí, o que a gente pode fazer, minha gente? Diga aí. Sugestões aí. Dicas. Então, da primeira vez foi feito as cirurgias que eles estavam fazendo. Tirava a placa, botava outra placa e botava um pouquinho de enxerto e como é que se diz? E pronto, nem imobilizava. Deixava solto o paciente, fazendo o que ele quisesse. Diga aí. Então, professor. O que tá dando para escutar? Pode fazer? Diga. Por que falhou? Tá escutando? Alô? Isso. Alô? Tá escutando? Oi, estou escutando. Isso. Então, professor, nesse caso aí, pelo menos na UNA, a gente vai ter uma artrose atrófica, então a gente tem que tratar a causa, que seria... Não, a UNA consolidou, minha gente. A UNA está consolidada. A UNA consolidou o rádio. É o rádio, né, que não está. Sim. Isso. Então, acho que seria retirar o material de síntese, né, primeiro ponto, debridar o tecido necrótico para viabilizar a osteogênese, e acredito que seria uma boa indicação fazer o retalho microvascular de fíbula, pelo menos na pseudoartrose congênita no membro superior, parece ser o padrão ouro, né? Pelo mas aí não tem perda óssea, né? Não está faltando. Sim. Quer dizer, a gente vai ver que tem uma perda óssea porque o rádio está encurtado, né?
Mas no membro superior, é muito raro a gente ter que fazer essas reconstruções de fibra, porque tem muita vascularização no membro superior. O membro superior é muito mais vascularizado que o membro inferior. Então, ele é mais... Ele responde bem enxerto. Mas por que você acha que não consolidou aí? Diga aí. Nesse caso, seria pela falta de estabilidade, né? Da fratura. Isso, que claramente. Né? Se o material soltou, é porque está instável, né? Pode ser até que ele tivesse estável em algum ponto, mas não consolidou na velocidade que deveria e soltou tudo e não vai consolidar mais, né? Então, o que a gente precisa fazer? Então, como é que a gente... Então, digamos que aí seja uma pseudartrose atrófica. Então, o que você precisa fazer para que ela consolide? Então, se for atrófica, primeiro tem que tirar o tecido necrótico, né? E tratar os fatores biológicos, né? Aumentar a condição do osso fazer osteogênese. Então, medicamente, né? Ver se tem algum fator clínico atrapalhando, a estabilidade da fratura e colocar um enxerto ósseo autólogo. Basicamente isso, né? Isso. Então, você vê que, assim, não tem precisão de fazer retalho, porque a pele está boa, né? Ó, não tem... Sim. A pele do membro superior não está cicatrizada, não está drenando nada, não estava com uma aparência do infectado, né? Então, passe aí. Então, então, aumentar a estabilidade, né? Então, a gente fez o quê? Abordou, botou uma placa bem maior, né, para dar mais estabilização, botou enxerto, tirou enxerto da parte posterior do ilíaco, que é bem vascularizada, são enxertos que têm maior poder osteogênico, tirou uma quantidade muito grande, botou aí, ó, reduziu tudo direitinho. Você vê que quando reduziu, ficou um gap, né? Ó, você vê aqui que está faltando um pedaço, né? Quando a gente botou tudo no lugar. Entendeu? Vocês estão vendo aí que tem uma área preenchida por enxerto? Sim, sim. Quando a gente puxou, então a gente preencheu com enxerto mesmo. E a outra coisa que a gente fez, que ninguém tinha feito antes, a gente está com um gesso nele, um gesso axilopalmar. Porque se a gente deixasse ele se mexendo aí ao Deus dará, ia soltar do mesmo jeito. A gente, para garantir que esse negócio ia ficar estável mesmo, aí eu taquei um gesso. Lembre-se que você tem que fazer alguma coisa diferente. Se você fizer a mesma coisa exatamente, você não espere resultados diferentes, tá certo? Então, a gente deixou ele quase 4 meses com um gesso axilopalmar. Ô, professor, então, na teoria, você sempre coloca, no caso, vai tirar a placa, né? E colocar uma maior, né? Nunca... a mesma placa, no caso, a mesma, assim, do mesmo... Lembre-se do raciocínio, você não pode fazer igual. Certo? Senão você não espere o mesmo resultado. Então, quanto mais variáveis você mexer, mais diferente vai ser o seu resultado. A gente quer ser diferente. Já fizeram 3 vezes. Então, se eu fizer a mesma coisa, vai dar na mesma coisa, né? Aí, esse caso, na verdade, foi um ex-residente que pediu para eu ir ajudar ele, né? O que fazer e tal. Aí eu fui lá. Aí o paciente já revoltado, 4ª vez, aí diz, não se preocupe, vamos acabar com esse negócio, vamos fazer a última cirurgia aí, vamos... Então é isso. Tem além dessa placa, assim, que possa ajudar? Oi? Tem porque o melhor material de síntese para estabilizar o antebraço é placa. Entendi. Entendeu? No membro inferior você tem haste, mas no membro superior haste não funciona muito bem. Pode ser usado no número, mas no rato é placa, né? Então, pronto. Então, vamos lá ver o resultado. E, professor, por que o senhor escolheu esse tipo de placa? Por questão de... Não, a gente botou uma placa de reconstrução, né? Porque não ia fazer compressão, né? Tava faltando osso, não ia comprimir nada. Aí a gente usou uma placa de reconstrução, que era só para dar suporte e encheu de enxerto. Foi. Isso. E o vídeo do pós, né? Então você vê que corrigiu, ó, tudo, né? Então tem em mente isso, que você tem que fazer diferente e atuar em todos os tudo que você está atuando. Se ele tivesse uma perda de substância, você teria que botar um retalho. Se tivesse
entendeu? E botar um enxerto, e botar enxerto de maneira generosa. As pessoas botam um pouquinho de nada, bote, que aí é mais fator de crescimento, é mais, né? Pronto, resolveu o problema. Vamos... Mas ter sempre em mente, entendeu? E principalmente quando você opera o observatório, você tem que proteger, né? Eu não confio nesse paciente. Você bota uma placa e não bota nenhuma proteção, bota uma tala, né? Para imobilizar também, para ajudar o material de síntese, entendeu? Porque se lembre que ele ficar mexendo, vai ter um estresse maior. Então, se essa consolidação atrasar, vai quebrar a placa. E já se você bota uma tala, você ajuda a imobilizar, né? Você ajuda o material a durar mais tempo, porque vai reduzir o estresse, tá certo? Então, sempre pense em tudo isso. Vamos lá. Ô, professor, tem uma dúvida. Nesse paciente que o senhor colocou, citou sobre colocar muito enxerto e tudo, por essa quantidade de enxerto e estimular a consolidação óssea, não teria risco de causar uma sinastase? Sinostose, teria sim. O que você tem que fazer, a maneira de você não colocar sinostose é você abordar os dois ossos por vias diferentes, sem comunicar, né? Então, se você fizer abordagem, mas sempre pode ter o risco, né? Um risco que você tem. Mas como não havia comunicação entre um compartimento e outro, né? Até que ele manteve, não fez sinostose, não. Mas poderia fazer, né? Então, a gente botou ali só em cima do rádio, ele ainda estava separado da una, tinha músculo, membrana interóssea, então o enxerto não chegou lá. Perfeito. Certo? Então, vai lá. Foi isso, muito obrigado. Pronto. Então entenderam aí? Então, é importantíssimo esse capítulo aí, viu, minha gente? O principal é a gente saber não só como tratar a pseudoartrose, mas aprender a prevenir a pseudoartrose, né? Então, operando de uma maneira adequada, escolhendo os implantes adequados, porque tudo isso tem uma técnica, né? Vocês viram aí, tem um número de parafusos para cada tipo de fratura, uma orientação de parafusos para cada tipo de fratura. Então, quanto mais conhecimentos você tem de anatomia, do material de síntese que está usando, mais você consegue que a fixação dure mais, que fique biomecanicamente mais estável e que a fratura, né, que ela dure até a consolidação, tá certo? Mas foi muito bom, deu para entender tudo aí, isso, diagnóstico. Então, a gente vai ver, vai ter muitos casos de pseudoartrose. Então, aí eu quero ver a opinião de vocês, o que vocês acham, o que a gente pode fazer para tratar essas pseudoartroses. Então com essa coisa racional e lançando mão de todas as possibilidades, microcirurgia, o Ilizarov, a gente consegue resolver. Não teve nenhum caso ainda que apareceu que a gente não conseguisse resolver, né? Então, já tem paciente que foi operado 13 vezes antes e a gente conseguiu resolver. Então, eu diria que as ferramentas mais poderosas essas duas, né? A microcirurgia Ilizarov e você poder combinar os dois. Porque muitas vezes, as pessoas que fazem Ilizarov geralmente não fazem microcirurgia, e as pessoas que fazem microcirurgia não fazem Ilizarov. Então, aí eles usam separadamente, mas eu acho que combinando a gente consegue um resultado superior aí. Algum comentário aí? Pronto, a apresentação foi boa, é um tema essencial, porque o que a gente mais trata é isso, pseudoartrose, né? Então, é isso aí. Algum comentário, Micaela? Sem comentário. Ótimo. Foi a Letícia, algum comentário? Pronto, então na próxima aula, quem quiser casos, né, para o retalho que vai apresentar, aí avisa que eu arrumo alguns casos. Muito bem, Gabriel, espero que você esteja especializado em pseudoartrose.
para ver, né? Então, uma das coisas que eu acho muito importante é, como eu disse, saber anatomia, né? Saber onde todas as estruturas estão, né? Então, o que a gente nota é que muitos ortopedistas, eles não sabem exatamente o que está as vias, o que tá vendo, onde está o nervo, aonde está... Então, fica todo mundo com medo, tem um nervo aqui, não sei o que, aí não faz a coisa direito, mas você tem que abrir o suficiente. Quando tiver um nervo na área, você explora o nervo, expõe, porque aí você não se preocupa mais com ele, você está vendo, então você vai fazer a cirurgia com tranquilidade, entendeu? Então tem que saber bem a anatomia, né? Então, isso é uma coisa importante. Vocês sempre estudem anatomia, peguem um livro Via de Acesso, que é uma anatomia mais aplicada à cirurgia, e fiquem lendo onde estão os vasos, onde estão os nervos, que aí, quando tiver uma cirurgia naquela área, você já está sabendo, essa tal estrutura, tal estrutura, né? E principalmente a microcirurgia. A microcirurgia você tem que saber a anatomia mais, porque você vai atrás de vasos que normalmente as pessoas muitas vezes não estão ligando para aqueles vasos, aqueles raminhos nervosos, aquelas estruturas minúsculas, que ninguém está prestando atenção. Então, você tem que saber onde estão elas, né? A gente tem que saber, para reconstruir microcirurgia, a gente tem que saber onde está o nervo, mas isso não é suficiente. A gente tem que saber onde sai cada ramo para cada músculo, para a gente poder atuar nesse. Então, você vê que já é uma anatomia mais minuciosa, né? Então, a gente sabe onde está cada ramo para cada músculo, porque a gente tem cirurgias que a gente vai ter que trabalhar em cima disso. Tá certo? Vai ter uma cirurgia de plexo braquial, que a gente, eu acho que vai ser na outro sábado, e a gente vai fazer uma série de transferências nervosas, e a gente vai ter que ir atrás dos raminhos, né? Um paciente que não tem a extensão do punho, aí a gente vai atrás do raminho, aí a gente tira um raminho que vai para o músculo pronador quadrado, e vai conectar no raminho que vai para o músculo extensor radial curto do carpo. Então, aí, para reinervar ele. Então, você vê que a anatomia, essas estruturas são muito pequenas, você tem que saber exatamente onde estão, o que você vai fazer. Então, microcirurgia, ortopedia tem que saber anatomia, microcirurgia mais ainda, tá certo? Então, muito bem. Então, com isso, estudem sempre anatomia, deixem um livro de anatomia na cabeceira de vocês. Quando vocês estiverem enjoados, vocês leem alguma coisa, leiam os vias de acesso em ortopedia e vamos adiante. Um grande abraço e boa noite a todos. Gabriel, parabéns aí pela sua aula. Muito obrigado, professor. Tchau, um abraço. Boa noite. Parabéns, Gabriel. Boa noite.